Nós temos um número extraordinariamente elevado de homicídios dolosos, crimes letais intencionais todo ano no Brasil. Né? Agora está em 46 e tanto mil. É uma barbaridade. Com oscilações que devem mais às articulações, às mudanças nas estratégias e nos pactos e nas rupturas e nos conflitos entre as organizações criminosas do que propriamente a política. Isso não é maior, porque em São Paulo tem uma coisa que chama mortes indeterminadas, de causa determinada, que senão seria um pouquinho mais elevado. Não, tem isso no Brasil todo, tem várias gavetinhas categoriais, mas eu acho que de qualquer forma... Esconder defunto, né? O que tem reduzido, quando nós observamos reduções, são, claro, algumas atitudes do poder público, esse ou aquele, mas, sobretudo, repactuações do crime organizado, que entende que não faz sentido nenhum chamar para si a repressão do Estado, chamar a atenção, criar dificuldades e perder recurso, energia, dinheiro e pessoal em conflitos que são fratricidas para eles. Isso é estupidez, isso só a esquerda faz, né? Em matéria de divisão fratricida. Uma piada, se arrume com seus amigos de esquerda aí, mas eu também acho mesmo. Assim. Não, a gente se divide por tudo a todo momento. É sempre o motivo para divisão. Bom, a gente tem esse quadro tenebroso. E quantos são elucidados desses 46 mil e tal? Primeiro, não se tem... 8%. Em alguns cálculos, em alguns estados, 8%, no Rio de Janeiro, 12%, e outros estados, muito mais. São Paulo declara mais de 60% e tal. O fato é que, em média, no Brasil, número 1, nós não sabemos, com dados confiáveis, com evidências de fato tratadas com muita transparência e rigor. Não há muita consistência nisso, o que já é um escândalo, porque esse é um dado crucial. Isso. Primeiro, nós não sabemos, mas quando sabemos, como no caso do Rio, ficamos estupefatos, né? 12% significaria, no Rio de Janeiro, que nós deixamos na impunidade 88%. Então, 88% dos crimes mais graves são os crimes contra a vida, permanecem absolutamente impunes. Aliás, chama atenção para o outro lado, já que falei do Rio de Janeiro. De 2003 a 2023, inclusive, houve 21.662 mortes provocadas por ações policiais. 21.662 no estado do Rio de Janeiro. Isso corresponde a 1/4, às vezes 1/3, do conjunto dos homicídios no estado. Se a polícia parasse de matar, nós teríamos um avanço, um salto de qualidade extraordinário. Isso. Quantos foram às barras dos tribunais, quantos foram objeto de tratamento judicial adequado, etc. Menos de 10%. O Ministério Público aceitou os inquéritos como suficientemente instruídos, com declarações de fé pública dos policiais, ou por falta de testemunha, claro, quem é que vai testemunhar? E com condições precárias das análises técnicas, etc. Então, é uma omissão criminosa, uma impunidade, uma negligência extraordinária em relação aos crimes praticados por policiais, numa magnitude extraordinária, né? Bom, isso, entretanto, com tanta impunidade, não faz do Brasil o paraíso da impunidade, porque nós temos 852 mil pessoas cumprindo sentença ou aguardando cumprimento de sentença em cárceres ou sob domínio de qualquer forma do aparato judicial. A justiça criminal... Presos, mais de 50% sem trânsito em julgado. Mas esse número total que eu citei não são dos presos, dos que estão detidos propriamente, porque alguns cumprindo fora, etc. Isso. Mas, enfim, nós temos esse universo de 856. Isso significa a terceira população carcerária do mundo e a que cresceu mais rapidamente desde 2001. No mundo. Agora, com o Bukele, isso deve alterar. Eu quero fazer uma pergunta sobre ele. Mas, enfim, nós temos esse quadro. Então, nós temos o crime mais grave não investigado. E por que não é investigado e todo mundo convive com seja com a cifra absurda do número de crimes letais intencionais, seja com a deficiência investigativa? Porque são negros. As vítimas são negras. 80 e poucos % são negras, as vítimas, e são pobres. Então, isso parece fazer parte, se harmonizar
com a natureza do Brasil, com essa nossa condenação, esse nosso atavismo, né? Que é uma barbaridade. Nós convivemos com isso. E quando você se debruça sobre o universo prisional, quem é que você encontra lá? Tem um subgrupo que está explodindo em termos quantitativos, né? Que explica a expansão demográfica aí. Explica esse número impressionante de presos. É aquele grupo formado pelos que estão cumprindo pena ou sob acusação de tráfico de drogas. Que Quem são congestiona o eles? nosso sistema. Quem são? Já está quase 40%. Isso. Sem falar dos que não... da Associação ao tráfico. Bom, quem são eles? Sobretudo, segundo os relatórios aos quais a gente tem acesso, elaborados consistentemente pelas defensorias públicas de vários estados, e isso, há uma enorme convergência desses dados, eles são pequenos varejistas do comércio de substâncias ilícitas. Pequenos varejistas que foram presos sem portar armas, sem praticar violência e sem apresentar vínculos orgânicos com organizações criminosas. Quando eles chegam na unidade penitenciária para cumprir uma pena ou para aguardar julgamento, etc., eles têm de negociar com quem manda. Não é o Estado, porque o Estado não cumpre a LEP, a Lei de Execuções Penais. Isso significa o seguinte: para sobreviver e preservar o mínimo de dignidade, você vai ter que negociar e pagar o preço. Qual é o preço que as facções criminosas que dominam o sistema carcerário cobram do incauto neófito que está chegando? Noviço. Do noviço. O preço é a lealdade, subsequentemente a saída da prisão, 5 anos lá adiante. O que nós estamos fazendo? Contratando violência futura, profissionalizando esses jovens e destruindo as suas vidas e as vidas de suas famílias. Jogando as famílias no colo também do crime organizado, porque as famílias passam a controlar, o crime passa da grana para a família. Claro. Isso significa esse vínculo. Passa a ser uma fonte de financiamento da família. Exato. Você cria esse vínculo que não havia. Nós estamos contratando violência futura, fortalecendo com força de trabalho jovem as facções criminosas, e depois dizemos políticas de segurança para combater facções criminosas. E continuamos prendendo os... E por que fazemos isso? Luiz, só um parênteses, eu não sei se você sabe, eu não sei se você viu, mas no julgamento no Supremo sobre a discriminação do porte de maconha, o Alexandre Moraes citou um estudo do INSPER, não é... Não, e o PERJ aí, cheio lá, o PERJ, cheio de comunista lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso tem um estudo do INSPER, com mais de 2.400.000 casos. Aí disse assim, se o sujeito é preto, jovem, e semi-alfabetizado, sei lá, eu não vou lembrar o número exato, mas 20 gramas dá tráfico. Se o sujeito é branco, alfabetizado, endinheirado e já um pouco mais velho, aí é porte. Sabe, Reinaldo, esse estudo... Atenção, 2,5 milhões quase. Sim, é mais do que uma... Sim, mais do que uma base amostral. É o INSPER. Não é lá, só tem comunista lá, onde ele trabalha lá. Não, esse é quase um censo, né, que eles fizeram, uma coisa impressionante. Essa pesquisa já tinha sido feita em escala diminuta e mais localizada, então a contribuição aí do INSPER foi fundamental. Mas nós já sabíamos disso. E sabíamos pela experiência direta, pelos depoimentos que colhimos e pelas pesquisas localizadas com samples mais limitados. Isso sempre se confirmou. Se é negro e pobre, é traficante. Se é branco e de classe média para cima, é consumidor, então vai ser tratado como tal, o outro vai para a prisão. Essa situação infernal resulta de quê? Por que isso acontece? Porque isso acontece rigorosamente em todo o país. Isso é uma regularidade, é um padrão que se estabeleceu. E é muito simples de entender. A polícia que está presente em todo o país é a polícia militar, é mais numerosa e é a onipresente. Mais de 500.000 pessoas. É, por aí. Então, você tem cobranças que provêm de todas as fontes imagináveis. Mídia, instituições, justiça dos políticos, da própria população diretamente. Todas as pressões exigindo que a polícia militar seja efetiva. E a polícia militar entende por efetividade, produtividade, prisão. Não sempre, não necessariamente, mas via de regra, entende prisão. Ocorre que a polícia militar é proibida de investigar, de acordo com o artigo 144 da Constituição. Ora, se ela é pressionada a prender ou se sente instada a fazê-lo e é proibida de investigar, o que lhe resta fazer? Prender em flagrante delito.
Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante delito? Alguns não são necessariamente os mais graves, longe disso. Mas serão esses aqueles em torno dos quais nós organizaremos como sociedade a hierarquia de prioridades para projetar, para investir as nossas energias coletivas. E qual é o grande instrumento, então, da Polícia Militar diante desse embaraço, desse desafio, né? Vai ser a lei de drogas, que é uma aberração e que permite que, então, você jogue a rede. Joga a rede e colhe o que nós chamamos no Rio os bagrinhos, os peixes pequenos, né? Por que a Polícia Militar não vai num condomínio de classe média alta, na Barra da Tijuca, alguma coisa assim? Há estudos realizados que mostram que não houve nenhuma ocorrência. É até muito engraçado. Nossa, tem traficante? Eles não usam drogas. Acabei de ficar muito chocado. Eles não usam drogas. Não usam drogas. Não. Só vendem. Nem vendem. O doutor Zacconi, que é delegado e sociólogo, fez um estudo primoroso, interessante, mostrando que ali não é uma região de droga. É um caso único no mundo em que você consegue acabar inteiramente. Acabou milagrosamente, né? Porque se a Polícia quem Militar... consome droga é só pobre, né? Pobre vê cocaína e fala assim, vou cheirar tudo. Vou cheirar essa coluna, será a mesa toda. Recreação com cenoura, e pepino e pobre assim, vê mesa de cocaína, cheira tudo. Se o sujeito chega na portaria, para o policial militar para solicitar o ingresso, vai ter de apresentar um mandado judicial. E a autoridade judicial, o magistrado, só vai expedi-la, o mandado expedi-lo se houver alguma fundada suspeita, que tem, por sua vez, de se fundamentar numa investigação, embora preliminar. Isso. Não há investigação nem preliminar, então a Polícia Militar vai perder seu tempo pedindo... a coisa boa de ser preto é que já evita tudo isso. Já na cor da pele já resolve, sintetiza todos os males e crimes. É preto, já está tudo resolvido. E aí eles vão direto para as comunidades, os territórios mais vulneráveis, etc., em que o negócio, o comércio se dá à luz do dia e de forma mais ostensiva, permitindo que, então, as prisões se deem por flagrante. Eles prenderão em massa as pencas, né? Porque dessa forma cumprirão suas tabelas, suas cotas, né, de trabalho, mostrarão que são produtivas. Então, veja, nós temos a máquina da Polícia Militar girando não apenas em torno disso, seria uma simplificação dizê-lo, mas predominantemente em torno disso, da prisão de pequenos varejistas do comércio de substâncias ilícitas, que num dia trabalha para sobreviver ali, fazendo esse comércio, no outro dia tentam outra atividade qualquer, um bico, etc. E assim vão viabilizando da mão para a boca a sua sobrevivência rotineira. Me permita provocá-lo. Sim, mas... depois do seu completar, só concluir. Claro. O que isso quer dizer? É uma historinha muito vulgar, não exige nenhuma genialidade, é uma descrição empírica do que acontece, mas que explica de forma poderosa o nosso quadro. Por que crescem as facções, as prisões, em grande número? E por que nós temos esse processo se retroalimentando? Por conta desse engate. Qual o engate? E assim concluo essa descrição. Um modelo policial perempto absolutamente irracional e disfuncional, que nós herdamos a ditadura acriticamente por conta daquela transição que foi tutelada, limitada, constrangida, como nós vimos, esse modelo policial. Por quê? Porque a Polícia Militar é essa polícia ostensiva que forçosamente, por determinação legal, tem que repetir, reproduzir a forma de organização do Exército, o que é absolutamente incompatível com as necessidades de sua operacionalidade cotidiana, completamente. E essa Polícia Militar é proibida de investigar e entretanto, aqui atua. Então, nós temos o modelo policial e temos essa lei de drogas. Eu acho que aí a nossa divergência se manifesta, que eu sou um defensor da legalização. E esse quadro, a nossa política criminal, no caso a lei de drogas, com um modelo policial institucionalizado,
gera um mecanismo que vai se reproduzindo mais ou menos independentemente da vontade dos atores e dos gestores, das suas intenções, sabe? Entra a direita, sai a esquerda, sai um entre o outro, e nós temos mais ou menos uma rotina que se eterniza. E esse destino insólito, e nós estamos depois. Se fosse um país sério, assim, mas peraí, tá dando certo o que a gente está fazendo?